Olá, tudo bem? Bem-vindos à terceira edição do Nossas Escolhas, podcast produzido aqui no Centro Fag para ajudar você que está em dúvida sobre qual curso seguir, sobre qual carreira cursar, e também para você que quer mais informações sobre o seu curso. Você viu aí no título do YouTube, hoje temos 3 cursos e 2 coordenadores. Eu estou muito bem acompanhado novamente aqui, mais 2 coordenadores do Centro Fag. Estamos aqui para falar sobre Direito, Administração e Ciências Contábeis. Começando aqui pelo professor Eudman Heringer, coordenador de ADM e de Ciências Contábeis. Muito bom dia aqui para nós, professor, e para nossa audiência também. Tudo bem, Matheus? Tranquilo? Tudo tranquilo Estamos aí. aqui representando administração e contábeis do Centro FAG. E vamos bater um papo aí para tirar a dúvida do pessoal que está assistindo a gente, né? Com certeza. E também estamos aqui com a professora Viviana Bianconi, que é coordenadora do curso de Direito aqui do Centro Fag. Oi, Matheus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha do curso de Direito. Para começar o nosso podcast, nós sempre fazemos uma pergunta inicial aqui, porque o nosso público-alvo são aqueles jovens ou aquelas pessoas que estão em dúvida sobre qual curso seguir, sobre o que escolher. Então eu queria começar aqui pelo professor Eudman perguntando por que a sua escolha foi administração, por que contábeis, até para ajudar um pouco para os nossos futuros acadêmicos, quem sabe? Vamos lá, então. A minha escolha não foi administração. A minha escolha foi Academia Militar das Agulhas Negras, que é o bacharel em Ciências Militares. O bacharel em Ciências Militares pelo Conselho Federal de Administração, ele é equivalente ao curso de administração. Então, eu me tornei administrador lá em 1989. E durante toda a minha vida foi a parte de administração, porque eu sou de uma especialidade dentro do Exército que lida com administração. Ciências contábeis, vamos falar o termo assim, caiu no meu colo porque eu me tornei coordenador do curso de Ciências Contábeis. Então eu, por livre e espontânea vontade, fui lá, vou fazer o curso de Ciências Contábeis, que eu sou o coordenador do curso de Ciências Contábeis. E fiz aqui na FAG mesmo, que é o único nota 5 da cidade. E já teve também a experiência de como é o curso para saber como coordenar, como comandar ali. Certeza. E professora Viviana, por que direito? Por que a senhora escolheu direito? E talvez para ajudar futuros acadêmicos, porque é um dos cursos mais famosos aí, querendo ou não, entre a galera que está no ensino médio. Eu gosto de usar sempre um exemplo, né, para falar da escolha. Então, se você é aquela pessoa que se implica com o problema do outro, do seu colega, né? Eu gosto de dizer assim, eu estou lá no ambiente escolar, o meu amigo está tendo um problema e eu me implico com o problema dele, eu quero ajudar, eu me coloco para resolver, né? Então, aquela coisa do você se colocar numa situação de ajudante, de querer resolver o problema do outro. Você é uma pessoa que tem vocação para o direito, porque nós, no direito, vamos estar sempre resolvendo o problema do outro, né? Pacificando o conflito social. Então, quando eu era mais jovem, e no momento ali da escolha, eu sempre fui essa pessoa que me implicava com o problema do outro, que tinha aquela coisa dos porquês, mas por que isso? É natural do jovem a gente ser questionador. Mas eu digo que é um questionamento diferente, um questionamento que não é para mim, é um questionamento que envolve as pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, quando estava aí nesse momento da escolha, conversando em família, um tio me disse: olha, eu acho que você deve ir para o curso de Direito. E aí eu, de novo, por quê? E ele me responde: exatamente porque você questiona tudo. É muito interessante a senhora já pegar o perfil o gancho desse negócio do perfil do aluno, porque é algo que eu já queria perguntar para vocês. E agora voltando para o professor Eudman, aproveitando também, como é o perfil geralmente das pessoas que entram nos 2 cursos que o senhor comanda, tanto de administração quanto de ciências contábeis? Como é o perfil do aluno? Tem alguma matéria ali que ele gosta mais do ensino médio? Como que funciona? Até a década de 90, Matheus, o curso de Administração e Ciências Contábeis era aquele curso que o pessoal que não sabia o que ia fazer, vou fazer administração. E o de Ciências Contábeis ele era encarado como se fosse o guarda-livros, né? Porque era o cara que registrava tudo no papel. Depois disso chegou a internet, aí começou a tomar mais volume, tanto o curso de Administração quanto o curso de Ciências Contábeis. Vamos falar um pouquinho do curso de Ciências Contábeis. O curso de Ciências Contábeis, a gente repara que todos os alunos que entram, eles são muito focados naquilo que eles querem fazer. A gente vê essa separação. Eu sou coordenador dos 2 cursos e consigo ver. A gente vê, eles são focados nisso aí. E, pegando a dica do que a Viviana falou, eles são focados em resolver o problema dos outros.
A gente vê que lá, depois no 7º período, eles vão fazer a semana do imposto de renda e eles estão ali para ajudar aquela pessoa que não tem condições de pagar um contador. A gente faz aqui dentro da FAG. Isso aí eu vou falar mais para frente. Daqui a pouco teremos imagens. Isso. O curso de administração. O administrador é aquele empreendedor, né? Por si só, já naturalmente ele é um empreendedor. Ele quer buscar conhecimento para poder empreender. A gente tem exemplos de egressos que se formaram em administração, são referência no que fazem, né? Inclusive o Anxal, o presidente da SIC, agora o Ciro Canabarro, era nosso egresso. Ele é um empreendedor nato. Eu tenho várias citações eu posso citar vários egressos que saíram daqui, de cidades pequenas aqui perto da gente, que são referências naquilo que fazem. Conseguem criar empresas e tal. Então, é isso que eu mostro. O contador, ele pode ser empreendedor também, mas ele está ali para resolver o problema das empresas, o problema de alguém. E o administrador é o cara empreendedor, aquele que vai criar a empresa mesmo, que vai fazer com que o conhecimento dele seja aplicado para ele dar prosseguimento no objetivo estratégico de uma empresa. E uma pergunta que eu já quero fazer para os dois vão poder falar nessa pergunta, qual a conexão entre os cursos, principalmente de administração e direito? A gente até comentava antes, que começando agora pela professora Liliana, Lady first. O professor até comentou que o seu curso não vive sem o dela e vice-versa. Então, assim, porque os 3 cursos eu vejo que são muita questão de gerir, são muitas gestões. Então, como que funciona essa conexão entre os cursos, professora? Então, falando do direito, né? O nosso objeto de estudo é a legislação posta no nosso país. Então, é isso que nós vamos estudar. Essa legislação posta, ela vai para o direito civil, para o direito penal, empresarial, que é, digamos assim, a linha de grande ligação com a contabilidade e com a administração. Porque quando eu falo de um empreendedor, alguém que vai empreender, ele vai ter que abrir a sua empresa e ele vai ter que, então, ter ali um aparato de legislação para que ele dê início ao seu trabalho. E são muitas. Então, o que acontece? Entra aí o profissional do direito para dar um norte para o profissional da administração em relação às questões trabalhistas, de direito empresarial, do direito civil, né? Da mesma forma, na contabilidade. De novo, a gente estuda a legislação posta. Um imposto só é cobrado a partir de legislação. Quando, né, se insere um determinado imposto, está na legislação. Então, o contador ele vai ter que ter essa noção de direito constitucional, direito tributário, previdenciário, trabalhista, para que ele possa estar atuando dentro da sua área de formação. Então, são 3 formações que têm conexão. Elas são independentes, por óbvio, mas elas se conectam em algum momento da formação. Com certeza, professor. E o bacana é que tem alunos que se formam em Direito e depois vão fazer Ciências Contábeis. Nós temos exemplo até no primeiro período, tem gente lá que terminou Direito em 2018 e voltou agora para fazer Ciências Contábeis, que ela viu essa necessidade de ter essa formação para poder fazer face a essa legislação todinha que a Viviana falou. E é bem bacana que os dois... sempre que eu vou... Agora, no 4º período é que a gente mais vê direito. Então, eu estou sempre solicitando a ajuda do pessoal de tanto psicologia e grande parte do direito para poder fazer face a eles entenderem essa legislação. Porque não adianta nada o contador e o administrador sair daqui sem ter essa noção do que são as leis do nosso país. E detalhe é o seguinte, depois que sai, tem que estar sempre atualizando, que as leis são... Então, é mudança constante, como Isso, sempre. isso. E aproveitando que nós estamos falando muito sobre essa contribuição, essa colaboração que acaba ocorrendo entre os cursos, já voltando um pouco mais aqui para a FAG, a gente queria mostrar umas imagens que os professores separaram aqui para nós, começando pela própria semana do Imposto de Renda e de Ciências Contábeis. Como que funciona essa atividade, professor? Em qual bloco que ela é realizada? O que é a semana Rapaz, de ciências? isso é muito gratificante para a gente. Cada ano que passa, a gente tem batendo os recordes de atendimentos. Esse aí é desse ano, a 13ª semana de imposto de renda, agora é 2025. Isso aí, ó, é um casal que todo ano vem aqui ser atendido, todo ano ele vem aqui, ele vem, faz questão de me cumprimentar e tal. Como é que a gente faz isso? No 7º período, tem a disciplina de estágio supervisionado, no primeiro semestre a gente direciona o aluno para aprender a fazer imposto de renda. Lógico que tem vários alunos que já trabalham com isso no seu escritório, então já vem para cá com conhecimento. E eu já uso o pessoal do 5º período, porque no ano que vem eles irão
realizar essa semana do imposto de renda. Essa semana de imposto de renda agora virou um projeto de extensão, dentro daquela disciplina de PROEX, ela virou projeto de extensão. Então, já vai ter mais tempo ainda para aplicar. A gente sempre faz isso no último mês da declaração do imposto de renda. Quando começa 15 de março, a gente deixa para fazer ali na segunda quinzena, na primeira quinzena de maio, para o pessoal vir. A gente avisa pelo EPC, a gente avisa nas redes sociais e o afluxo de pessoas é muito grande. É muito interessante porque ajuda pessoas que às vezes não têm a condição de pagar um Sim, profissional com para isso, que certeza. é muito importante. Com certeza. E só aproveitando, o senhor falou de questão de ser quinto e sétimo períodos, né? Segundo e terceiro ano. Quantos anos dura o curso de O contabilidade? curso de Ciências Contábeis ele é composto de 8 períodos, ou seja, 4 anos. Sempre no período noturno aqui na FAG. Certo, muito bom. Passando para a próxima imagem agora, eu vou pedir para os meninos da técnica ali, por favor. Agora, a aula de gestão de cursos do segundo período de administração. Por que os alunos estão no laboratório de nutrição aqui da FAG? Primeiro porque a FAG tem uma estrutura muito grande, a gente tem que usar toda ela, né? A gente costuma falar que o campus está aí para ser usado, né? Inclusive, a gente está aqui usando uma parte grande, eu e a Viviana, utilizando um podcast que é de um outro curso, direcionado a outro curso, mas a gente usa para nós aqui. O que eles vão fazer lá? Ali eles separam cascas e sementes, né, para fazer o custo do que realmente vai ser utilizado. Nesse caso, era a atividade de fazer uma salada de frutas. Então, eles utilizaram tudo e separaram cascas e sementes que não vão ser usados, né? A gente paga por ela, mas não é usar na salada de fruta. Então, eles calculam tudo aquilo ali, calculam o valor de cada porção, né? Ver quantas porções deram, qual foi o valor. Então, é uma atividade extremamente prática. E a gente faz eles ir lá dentro para mostrar como é que funciona. É realmente eles aprendendo o próprio ali, a aula de gestão na prática. Então, enfim. Agora, passando um pouco mais para a professora Viviana, a professora de Direito, podemos passar para a próxima imagem, a audiência simulada. O que é a audiência simulada? Que sala é essa? O que os alunos conseguem aprender dentro dessas aulas práticas aí, professora? O curso de Direito, ele é de 5 anos, então 10 semestres, né? Como eu disse, a questão da legislação, que a gente estuda a legislação, então a gente, nos primeiros semestres, ali até o 4º período mais ou menos, ele é eminentemente teórico. Mas a partir disso, a gente começa a mostrar para o nosso aluno como é que é a atuação do profissional do direito. Então, nesse caso, eles estão numa prática ou cível ou penal, acredito que seja cível, pelo formato que está ali à mesa e tal, eles estão simulando uma audiência. Para que isso? Para que eles comecem ali a desenvolver postura, vocabulário jurídico e tenham facilidade na atuação profissional. Nós colocamos uma foto aí da audiência simulada, entretanto, nós temos o núcleo de prática jurídica. No núcleo de prática jurídica, a gente faz mais ou menos a mesma coisa que o Eudman trouxe em relação à Semana do Imposto de Renda. Lá nós atendemos parcela da população que não tem condições de constituir um advogado. E isso permite com que o aluno ele tenha a oportunidade de atuar como se ele fosse um advogado. Ele faz o atendimento, todo o acompanhamento do processo, acompanha audiências. Então, quando ele acompanha audiências que já não são mais simuladas como essas, mas que são reais, ele consegue ter uma percepção de como é a atuação de um juiz, de um promotor, né? No caso do processo criminal, do próprio delegado ali durante a investigação criminal. Então, a participação do aluno de forma obrigatória, porque a nossa prática real ela é obrigatória para o aluno, ela permite o aluno, além de ele, então, se preparar para a atuação profissional, também conhecer no direito, porque a gente fala que a gente forma um profissional em busca de carreiras jurídicas. Então, para ele conhecer dentro do direito, qual é a carreira que ele tem mais afinidade, né? E é muito legal isso, nós fizemos agora, no dia 30/4, nós chamamos de Papo Jurídico Egresso em Foco, onde nós chamamos alguns egressos para vir falar a respeito da sua atuação, das suas escolhas, né, com o curso de Direito. E foi muito bacana que eles disseram que no decorrer da graduação, a partir dessas oportunidades que se tem dentro do núcleo, no estágio, eles foram identificando qual é a sua vocação dentro do direito. Porque eu posso ser vocacionado para advogar,
né, para fazer a defesa da parte, digamos assim, hipossuficiente, né, na situação que ela está posta, ou que teve um direito lesado, né, somando que teve um direito lesado. Ou ele pode ser aquela pessoa que tem a vocação para dar resposta a essa lesão, que é o juiz, ou para fazer a defesa de toda a sociedade nas questões que envolvam situações de direitos indisponíveis, que é o Ministério Público. Ou então, né, fechando ali, atuar como delegado na investigação criminal. Então, são várias as possibilidades de atuação de um profissional do direito. Por isso, a gente procura, dentro da graduação, permitir que o aluno tenha acesso a essas carreiras, para fazer com que ele faça a sua escolha de atuação profissional, né, por conta do direito ser esse leque. Eu vi que você falou ali com o professor Eudman, essa questão de o que leva os alunos a escolherem a formação A ou a formação B. Eu penso que nós vivemos, não é aquela coisa de, na minha época, não tem como eu ficar falando da minha época, sendo que nós estamos aqui hoje, né? Então, hoje, eu vejo que nós temos um aluno que tem, como ele tem muitas possibilidades, como agora, por exemplo, ouvir um podcast, né, de pessoas falando sobre suas profissões, era uma coisa que lá no passado a gente não tinha. Então, hoje, talvez até o excesso faça com que ele fique um pouco de dúvidas. Então, eu vejo que, por exemplo, aquela atividade que a gente fez nessa semana que passou, na Feira de Profissões, que a gente chama, né, o FAGX, é um local que vai permitir que o aluno olhe aquelas possibilidades de atuação que cada uma das profissões que tem aqui apresentam e faça a sua escolha de uma maneira mais acertada. Então, quando ele vem, por exemplo, para o curso de Direito, ele sabe que ele vai estudar legislação, mas ele foi picado, de alguma maneira, por aquela profissão, porque ele teve a possibilidade, né, ao longo aí dos 3 anos do ensino médio, de ir ouvindo pessoas falando e tendo ali a noção de se aquilo faz sentido para ele ou não. Porque uma profissão, eu entendo que é algo que seja absorvível por mim, no sentido, não, eu gosto de fazer isso vai me fazer feliz, né? Isso vai me entregar uma realização profissional e pessoal. Com certeza, muito importante a senhora falar também das atuações, não só a clássica de tribunal, que muita gente pensa, que às vezes o profissional do direito fica só ali no tribunal atuando, a gente vê muito filmes e séries sobre isso, mas tem outras atuações também do profissional do direito, isso é muito importante. E agora voltando para o professor Eudman, já aproveitando que a professora falou sobre mercado de trabalho, como que são os mercados de trabalho tanto do administrador quanto do profissional de ciências contábeis? Como que funciona ali nas duas áreas? O mercado de trabalho, tanto para uma quanto para outra área, está superaquecido. Esses dias mesmo, eu sou inscrito no CRA, um profissional falou, eu preciso de um profissional que esteja habilitado no CRA, que tem habilitação no CRA, que eu vou abrir uma empresa e ele precisa ser meu responsável técnico. Tá bom, eu faço para você. Ou seja, eu estava ali, né? Aquele negócio da sorte, né? Você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Eu fui lá e fiz para ele. Então, ou seja, você formado, você se cadastra no CRA, tem gente que não dá valor a isso. Mas você tendo a carteirinha do CRA lá, tendo registro no CRA, você tem amplas possibilidades, além daquela que você pode fazer. E o contador. O contador, Matheus, ele tem, assim como no direito, ele tem várias áreas de atuação. Várias atuações. Eu costumo dizer, até uma frase que eu falo, né? O contador formado, ele nunca fica desempregado. Não fica. Neste país aqui, onde nós temos uma política de desburocratização, de criar empresa toda hora, e as empresas que estão fechando, ou seja, você para criar uma empresa, abrir uma empresa, para manter uma empresa sobrevivendo e para encerrar uma empresa, você precisa de um contador. Você precisa de um contador para fazer face às pessoas físicas também que existem no país. Eu faço minha todas essas palavras que a Viviana falou, porque quando o aluno é mordido, né, por aquela profissão, pelo contador, ele vem, aprende e faz. O mercado está superaquecido. E além de concursos públicos também, né? Tem muito concurso público focado na área de ciências contábeis. Ele pode ser acadêmico, ele pode voltar, fazer um mestrado e voltar a ser professor. Todos os meus professores do curso de ciências contábeis são mestres, têm o CRC, ou seja, eles estão no mercado de trabalho. Então, eles têm experiências ali reais para passar para o aluno. Não tem como fugir disso. Eu não tenho como contratar um cara que é só acadêmico. Não, ele tem que estar no mercado de trabalho para transmitir essa experiência para o aluno dentro de sala de aula. Né, Viviana? O cara tem que estar dentro do mercado de trabalho.
Então, é Com muito certeza. importante que seja dito isso aqui. Não tem como você ficar fora do mercado de trabalho sendo formado em administração e ciências contábeis. É aquilo que eu falei no início. Antigamente era daquela forma, hoje não. Hoje você necessita tanto de uma quanto de outra empresa. E eu costumo dizer o seguinte: o contador, ele é o pulmão e o coração de uma empresa, né? O coração bombeia o sangue, vai para o pulmão, oxigênio e vai para o cérebro, que é a administração, que vai tomar a decisão. Então, o administrador toma decisões baseadas em informações. E dentro de uma dessas informações são as informações geradas pela parte contábil da empresa também. Acho bem bacana isso aí. Com certeza. E já aproveitando o gancho que o senhor falou da atuação, nós falamos ali antes, tanto da atuação do contador para a pessoa física e agora um pouco para a pessoa jurídica. Qual a diferença do trabalho do contador, tanto para, às vezes, aquela família que não tem o dinheiro, não tem a condição, como vocês fazem aqui na semana de práticas, qual a diferença dessa atuação para a pessoa física para a pessoa jurídica, que no caso é a empresa? A pessoa física, a gente pensa, o que a gente pensa quando a gente pensa de pessoa física? A gente lembra logo da elaboração da declaração anual do imposto de renda, né? E também tem aqueles que são autônomos, né? Os autônomos precisam fazer o carnê-leão, pagar impostos com aquilo, precisa de assessoria para manter a regularidade do CPF e acompanhamento da situação fiscal junto à Receita Federal. É mais simples. Já a de pessoa jurídica é mais a exigência legal, né? Baseada em leis, né? Que são postas, né? Gostei do termo, né? Eu gosto de falar com a Viviana, que a Viviana tem uns termos que a gente vai aprendendo, né? Uhum. Eu acho muito bacana. Quando eu já participei de tribunais, eu já fui juiz especial do Conselho do Exército lá, o advogado tem aquela típica de falar, né? Aquela forma Oratória. típica de falar, a oratória, que o cara coloca aquela toga, ele se transforma em um verdadeiro super-herói defendendo o seu cliente, viu? O super-herói, viu? Né? Então, já para a pessoa jurídica, tem a apuração de vários tributos que tem no Brasil, né? ICMS, SS, PINs, COFINS, então tudo isso aí vai ser feito. Entrega das declarações acessórias, né? Como o SPED contábil, SPED fiscal. Então, são várias outras obrigatoriedades postas pela lei para a pessoa jurídica que não há para a pessoa física, né? Todos são assistidos da mesma forma. Tem contador que prefere trabalhar com pessoa jurídica, tem contador que prefere trabalhar com pessoa física. Tá? E já falando um pouco sobre essa questão da oratória com a professora Viviana, porque um advogado ali, ele às vezes parece um super-herói, e essa questão da oratória é muito importante. Então, assim, porque eu queria perguntar, porque às vezes tem aquele estudante que às vezes é mais recluso, às vezes é mais tímido um pouco. Eu queria perguntar, esse estudante vai ter o espaço, vai conseguir ter o desenvolvimento aqui no Centro FAG durante o curso de Direito, porque são 4 anos? São 4 O curso de Direito são 5 anos, 5 anos. 10 semestres. Mas essa coisa por exemplo, da oratória, ela é um mito, né? Uhum. Por que ela é um mito? Porque quando eu estou fazendo o curso de Direito, eu posso ser aquele profissional que goste, por exemplo, de ficar nos bastidores. No sentido de que eu vou estar atuando, mas eu vou ser o cara que peticiona, que faz a pesquisa da jurisprudência. Que tem a mesma importância. Né? E ele é tão importante quanto o cara, que eu gostei lá do termo do Eudman, que veste a capa, né? E vai lá fazer a defesa. Então, esse é uma pessoa que efetivamente está vocacionado para, a gente diz, o tribunal do júri, né? Porque ele tem esse perfil de orador. E, de uma maneira em geral, nas audiências, por óbvio que a gente fala, né? O advogado está sempre falando, mas eu não posso dizer que uma pessoa que é tímida, por exemplo, não pode fazer direito, porque ela tem diversas possibilidades de atuação. E aquela pessoa que tem, então, essa oratória mais desenvolvida, ela vai se identificando com uma dessas áreas de atuação do curso, né? Eu acho que o essencial é a gente falar para a pessoa que está em busca da sua profissão, é ele ter essa percepção em relação à vocação dele, né? Ele gosta, repetindo, de ajudar o outro, porque nossa profissão é pacificação de conflito social. Então, vai ter sempre um outro envolvido em um conflito. Se eu tenho, né, essa, digamos assim, facilidade ou esse envolvimento com o conflito do outro, eu sou uma pessoa apta ao curso de Direito. A oratória pode acontecer, mas se ela não acontecer, eu vou atuar da mesma maneira.
E também vale destacar que mesmo que independente da área que o estudante possa vir escolher, também atividades como a própria audiência simulada são muito importantes para questões como essa, porque às vezes ele pode desenvolver uma Dá oratória ali, aquele né? clique, né? Exato. E é muito legal isso que E- você falou, porque é efetivamente isso. Tem alunos que falam, ai não, prof, eu não quero apresentar trabalho, eu não quero ser juiz, não quero ser promotor, não quero ser advogado na audiência simulada, lá no atendimento, no núcleo. Professora, eu acho que eu não vou falar com o cliente, como é que eu vou agir? E ele vai percebendo ao longo dessas atividades que sim, que é possível desenvolver essa capacidade de oratória, o vocabulário jurídico. O Eudman falou aquelas palavras, mas a gente vai adquirindo vocabulário jurídico. São 5 anos para a aquisição desse vocabulário. E tem que aproveitar o tempo, né? E a Viviana falou uma palavra mito, né? Também há o mito de o cara de ciências contábeis tem que saber muita matemática. Não é assim. Ele tem que saber as 4 operações fundamentais, né? Subtração, soma, multiplicação e divisão. Mas só que ele tem que saber fazer a análise daqueles documentos e como é que ele vai utilizar essas operações. Né? Não vai aqui fazer integral, cálculo matemático de engenharia. Não, 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 não. Ele tem que saber ler os documentos para fazer um balanço, como que ele vai utilizar essa forma. Não tem que ter esse conhecimento exponencial em matemática. Negativo. É porque eu acho que isso é outro ponto interessante da gente entrar um pouco aqui, porque às vezes o estudante do ensino médio entra, mas eu não sei muito sobre tal área, eu não sei muito sobre direito, eu Vai não sei aprender muito sobre aqui. contábeis. É realmente a importância do desenvolvimento que ele vai ter aqui no Centro FAG, tanto do desenvolvimento de saber analisar. O Sim. professor Eudman fala sobre análise. Aprender a aprender. Aham, e com certeza. Eu acho que é algo que se aplica muito ao direito também, essa questão de analisar ali, né, professor? Sim, o raciocínio jurídico, né? Porque a pessoa vai chegar para você. Eu falo que nós, no direito, somos talhados, moldados para dar resposta. Né? Quando uma pessoa chega para falar conosco, né, ele quer uma resposta jurídica. Então, esse raciocínio jurídico você vai desenvolver ao longo dos 5 anos. A capacidade de argumentação, né, a questão da ética, moral, tudo isso você vai se desenvolver ao longo dos 5 anos. Para quando aquela pessoa te procurar pedindo a resposta, você vai dar a resposta para ela. Olha, isso está numa situação assim, assim do direito civil. Você está em curso no artigo tal, no direito penal, né? Porque no direito penal tem lá a tipificação de crime. Isso é crime? Isso que eu fiz é crime? Às vezes a pessoa está preocupada, né? É crime isso que eu fiz? Olha, hoje em dia, né, ou na legislação tem essa previsão. Então, nós vamos ser moldados ao raciocínio jurídico. Então, a pessoa está falando, a gente já sabe a resposta jurídica do problema que ela trouxe. Mas é por óbvio que isso vai ao longo, né? Nós vamos construindo esse conhecimento. Nós vamos estudar toda a parte geral, né, de direito civil, direito penal, todas as áreas do direito, de maneira que nós damos para o aluno a capacidade de atuação profissional. Nós, junto com o aluno, construímos essa formação dele durante os 5 anos. E de novo, você falou, o jovem, essa preocupação em relação, né, à escolha que ele vai fazer. Isso tudo, dentro do Centro Universitário FAG, a gente tem essa preocupação de, já no início, mostrar para o aluno qual é a atuação daquela profissão. Porque, às vezes, por mais que ele tenha vindo nas atividades que são fomentadas para a escolha profissional, que os pais falem alguma coisa para ele, e, às vezes, até direcionem a escolha, quando ele chega aqui, o nosso papel é fazer com que ele tenha a percepção de que ele fez a escolha correta. E aí, falando do curso de Direito, nós colocamos, né, já desde o primeiro período, disciplinas da formação, que a gente chama de espinha dorsal da formação, que é o direito civil e o direito penal. E aí ele vai, naquele momento, ter a percepção do que vai ser a execução da profissão dele. Exato. E já pegando o gancho dessa questão da execução da profissão, já começa a senhora respondendo aqui para nós. Como são, a gente falou um pouco no início do podcast, mas como são os projetos de extensão dos respectivos cursos aqui e como são os estágios? A partir de qual período o aluno ali já consegue estagiar, já pode estagiar? Às vezes, como são os estágios obrigatórios que os cursos têm? Como é no direito e depois em ADM e em ciências contábeis?
Bom, então vamos para os projetos de extensão. Os projetos de extensão, eles permeiam a formação, então eles estão presentes do primeiro ao 10º período, né? E, né, no nosso caso, são sempre de contato com a sociedade. Para quê? Para que o aluno, então, conheça qual é o seu objeto de trabalho, né? Então, nós temos projetos de extensão junto aos censos, por exemplo, onde estão ali os menores que se envolverem em alguma situação, né? Nós temos projetos de extensão que vai na penitenciária, na delegacia, projetos de extensão nas escolas para falar de bullying, falar de menor aprendiz, né? Por que isso, esses projetos de extensão? Para o contato do aluno com aquilo que é o seu objeto de trabalho no futuro. Depois, a prática. A gente precisa, como nós falamos de legislação, nós precisamos de um conhecimento teórico, então a gente trabalha como lá na construção civil, por exemplo, fazendo a base, né, da formação do nosso aluno. Então, o curso, até o 5º período, ele é eminentemente teórico. O contato do aluno com a atuação profissional é por meio dos projetos de extensão e eventual estágio que ele consiga, porque eu acho que é bem importante também a gente dizer que o curso de Direito ele tem muitas ofertas de estágio, remunerados, inclusive, que aí o aluno, então, ele consegue estar já desde o início do curso em contato direto com a formação. E aí, a partir disso, então, do 6º período, 5º, 6º período, ele começa a ter as práticas. Aí, a prática simulada e a prática real. A prática real é lá, através do nosso escritório modelo, Núcleo de Prática Jurídica, ele fica 1 ano e meio lá conosco. E a prática simulada, ele tem prática diárias que a gente entende que são importantes para o aluno, para a sua atuação profissional e, claro, também focados no exame da OAB. Porque o direito, assim como nas ciências contábeis, nós temos a prova de suficiência, né? O nosso ficou famoso, que é o exame de ordem, a prova da OAB, mas é o exame de suficiência. Então, a gente tem que fazer, dentro da graduação também, um caminho para permitir que o aluno saiba qual é a prova que espera ele lá fora. Então, a nossa prática simulada, além de preparar o aluno para o mercado de trabalho, ela também prepara o aluno para que ele execute, realize esse exame de suficiência, que tem a fase teórica, né? E a primeira fase com 80 questões, e depois a fase prática, que aí ele vai receber, a gente chama de case, mas ele vai receber um caso, uma situação hipotética, e vai ter que dar resposta jurídica. Como eu disse, a gente é talhado para dar respostas, né? Então, é esse o caminho que a gente faz para a formação do aluno, dentro do curso de Direito do Centro FAG. E a gente tem também visitas técnicas, que a gente acha bem importante, a gente reveza entre Curitiba e Brasília. O ano passado nós fomos a Brasília, e nos tribunais superiores, e esse ano nós vamos a Curitiba para ver o nosso Tribunal de Justiça, ver como funciona ali também. Porque a visita técnica a gente também entende como bastante complementar da formação acadêmica. É muito interessante isso, né? O Centro FAG ajudando na formação para o aluno já sair preparado ali para a sua atuação no mercado depois. Agora, para o professor Eudman, como são os projetos de extensão, os estágios e também essa prova de qualificação das ciências contábeis? Isso. Os projetos de extensão de administração ocorrem no 3º, no 4º e no 5º períodos. Eles são voltados direto para aquelas disciplinas que são tratadas ali. No 3º período, nós fazemos projeto de extensão com recursos humanos, né? Trata com empresas, né? De fora da FAG, lógico, né? Trazemos elas aqui dentro para fazer um projeto baseado no que, ou seja, voltado para a sociedade. Porque o aluno, a gente tem que mostrar para a nossa sociedade qual o objetivo de formação, tanto da administração como ciências contábeis. No 3º, o PROEC são idênticos, tanto de contábeis quanto de ADM. Lógico que voltado para cada área de recursos humanos para contábeis e recursos humanos para administração. Que recursos humanos, administração é mais capacitação e recrutamento. E de ciências contábeis a gente vai tratar até com o direito previdenciário, se for o caso. Já no 4º período, a gente vê de comportamento organizacional e de consumidor.
e linguagem e performance empresarial. A gente consegue trabalhar também, se bobear as mesmas empresas do terceiro, a gente consegue trabalhar lá. Já o quinto período de administração, ele trabalha com marketing. Então, ele faz um planejamento estratégico de marketing para as empresas dos próprios alunos que estão dentro da sala de aula. Então, a gente analisa se as empresas têm aquele planejamento estratégico de marketing e consegue criar para eles ali. Em contábeis não tem no quinto, mas vai ter no sétimo, que é a semana do imposto de renda. Os estágios obrigatórios nós só temos para o curso de ciências contábeis, que é o estágio supervisionado, que é no sétimo e no oitavo período. E nós utilizamos esse primeiro do estágio supervisionado do sétimo para fazer a semana de imposto de renda. No oitavo, ele vai aprender a fazer abertura de empresas, né, trabalhar com pessoa jurídica. O exame de suficiência dos ciências contábeis. O exame de suficiência de ciências contábeis ele tem que terminar, que eu falo. Sempre pergunto, né, na feira de profissão, você acha que o bacharel em ciências contábeis ele é contador? Aí tem uns que sabem que sim, que aí faz a analogia com o direito, né? E, lógico, então de 50 questões tem que acertar 25 no exame de suficiência, ele pega a carteirinha do Conselho Federal de Contabilidade. E os estágios obrigatórios nós temos desde o primeiro período, estágio remunerado, desde o primeiro período. Só de levantar a mão e falar, eu faço administração na FAG, eu faço ciências contábeis na FAG, ele já consegue um estágio remunerado. Às vezes aparece o estágio remunerado aí R$ 2.500. E esse aí tem a análise da empresa, daquele perfil do aluno, se ele tem excelentes notas, se ele tem presença. E se bobear, esse estágio ele já foi efetivado naquela empresa. Eu não vou citar aqui para não fazer propaganda, né? Mas é dessa forma que funciona, ou seja, o conhecimento atrai esses estágios para dentro da FAG. Sim, a FAG é muito reconhecida aqui na nossa região, na região de Cascavel, aqui no Paraná. E eu queria perguntar também sobre esse contato com os egressos nos 3 cursos. Como que é esse contato com os egressos e com as empresas para contratar, às vezes, um acadêmico aqui da FAG? Eu tenho o meu canal lá do WhatsApp da coordenação é aberto. Eu recebo muitas propostas por dia, mas muitas, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Eles mandam aqueles folders, eu estou precisando de tal. Aí dá todos aqueles pré-requisitos ali. Às vezes a própria professora Viviana recebe e manda para mim. Às vezes eu recebo e mando para ela. Porque eles mandam de várias formas o nosso processo. Então a gente está aberto para qualquer empresa que necessite de profissionais, tanto da área de administração, ciências contábeis e direito, a gente consegue angariar isso aí. E os próprios egressos entram em contato com a gente. Né? Já está no mercado de trabalho. Eudimo, eu preciso... Aqui na minha empresa, às vezes não é o CEO da empresa, mas eu preciso de gente aqui assim. E eu mando para eles lá. Com certeza. E no curso de Direito a mesma coisa? Funciona da mesma maneira, né? É muita indicação, que a gente recebe pedidos de indicação, né, de alunos para trabalhar em escritórios, ou empresas, para ser o jurídico da empresa, bancos também, bancos privados, acabam enviando também para a seleção. Então, a gente mantém um canal com egressos, né, no sentido de a gente passar as vagas que surgem. E também, no caso do direito, nós estamos gravando podcast para falar das possibilidades de atuação. Porque existe uma consciência, você é advogado. A advocacia é a profissão mistério, ou seja, a principal profissão, no sentido de que você faz a graduação, faz o exame da OAB e está habilitado para o exercício da advocacia. Mas o direito ele é uma carreira jurídica. Então, tem várias possibilidades de atuação. E aí, então, a gente está com esse podcast para mostrar para o nosso alunado todas as possibilidades de atuação, ou algumas das, porque são muitas, dentro do direito. E também temos, acho que é legal falar, porque são tantas coisas que a gente tem, né? Mas um podcast onde a gente faz comentários de jurisprudência, do que está acontecendo no cenário jurídico no nosso país. E é legal porque, como a gente fala, que nós trabalhamos com classificação de conflito social, quanto mais informação nós tivermos a respeito de legislação, melhor a nossa capacidade de manifestação em todos os atos da nossa vida. Então, a gente contribui com a formação do nosso aluno nesse podcast e também comunicando com a sociedade, né, passando para a sociedade as informações de uma maneira, digamos assim, palatável, sem o juridiquês do que está acontecendo a nível de país quanto a jurisprudências e decisões dos tribunais.
Muito legal esse contato com os egressos e aqui entre nós, aqui entre os cursos também tem muita comunicação aqui. Já se aproximando mais para o final, eu queria pedir, começando lá pela professora Viviana mesmo, uma última mensagem para aquele aluno que quer, às vezes, fazer direito, que está ali meio na dúvida sobre qual curso escolher. Uma última mensagem para meio que indicar ali ou para aconselhar um pouco, tanto da professora Viviana e depois do professor Eudman para os respectivos cursos. Primeiro, dizer que, acaso queira, né, saber mais sobre o direito, estou à disposição aqui no Centro FAG. Em segundo, relembrar o que eu disse no início, olhe qual é a sua vocação dentro do seu ambiente lá da escola. Se você é a pessoa que se implica com o problema do outro, não porque está te incomodando, mas porque aquilo incomodando pessoalmente, mas porque aquilo pode ser resolvido de alguma maneira, ou seja, você quer ajudar a resolver o problema do outro, você é uma pessoa que tem que avaliar a formação em direito, porque você mostra uma vocação na formação. Uma outra coisa que é bem legal o aluno fazer, claro que é aquela coisa assim, de cinema, né, porque é diferente a atuação, mas procurar assistir filmes que falem um pouquinho sobre direito, e a gente tem muita coisa, né? Também ouvir podcasts como esses, onde a gente traz algumas coisas, e uma frase que é lá da minha época de faculdade, nós somos o médico da sociedade e doutores da lei. Então, se você tiver digamos assim, uma aproximação com essa fala, o direito é para você. Professor Eudman? Se você quer também resolver o problema da pessoa física e resolver o problema da pessoa jurídica, ciências contábeis é para você. Se você quer aprender como empreender, como ter noção de direito, seja ele de empresa, seja ele público, a administração é para você. Agora, não escolha só por escolher. Aproveite para assistir esse podcast, pegue todas as dicas. O meu WhatsApp está aberto lá, é só entrar no site da FAG, fag.edu.br, lá no curso de graduação e tal. Eu vou deixar uma mensagem aqui também para os meus egressos de administração e ciências contábeis. Você que é formado em ciências contábeis ou administração e quer fazer um ou outro curso, você pode vir que você termina em 2 anos qualquer um dos 2 cursos, e ainda tem 50% de desconto na mensalidade. Essa é a grande vantagem de você ser formado em administração ou ciências contábeis no Centro FAG. Por isso que eu mantenho esse canal com os egressos também. Muitos já vieram fazer. Terminaram a administração, vieram fazer ciências contábeis, já passaram no CRC e estão aí desempenhando sua função na sociedade. É realmente muito interessante. O Centro FAG sempre ajudando seus estudantes e complementando ali para formar melhores profissionais. Agradecer a presença dos 2 professores, professor Eudman e professora Viviana. Muito obrigado pela presença. Com certeza complementou e ajudou muitos estudantes que estão nesse momento de decisão para qual curso seguir, o que fazer ali, qual profissão seguir para a sua vida. E agradecer a sua audiência, você que nos assistiu até o final, muito obrigado. Espero que aqui nós possamos ter te ajudado aí na sua escolha. Deixe o seu like aqui no canal FAG, sempre muito importante para nós. Se inscreva aí também. Acompanhe as outras edições, nós temos edições com os outros cursos. E também, como o professor Eudman disse, lá no www.fag.edu.br, você consegue escolher, você consegue entrar em contato com os professores, sempre à disposição para fazer visitas aqui na Centro FAG, conhecer a estrutura, porque a gente fala muito da estrutura, mas às vezes a pessoa vendo, ela tem a impressão melhor ainda, né? Então, muito obrigado pela sua audiência e um forte abraço.